O governo e a maioria dos estados têm um problema gigante a enfrentar. A despesa cresce muito mais do que a arrecadação. E o impostômetro bate mais um recorde. O valor total de impostos, taxas e contribuições que o brasileiro paga para a União, estados e municípios chegará amanhã, às 4h30 da tarde, a 2 trilhões e 100 bilhões de reais, divulgou a Associação Comercial de São Paulo. No ano passado, esse valor foi arrecadado um mês depois, em 21 de dezembro. E de nada adianta uma arrecadação maior se as despesas crescem sem controle. A crise fiscal é tão grave que, segundo os próprios estados informaram no relatório de orçamento, todos gastam pelo menos metade da receita total com pessoal e encargos sociais. Rio Grande do Norte e Roraima não passaram essas informações para o governo federal. Em 14 estados e no Distrito Federal, as despesas continuam crescendo em um ritmo maior do que as receitas. Em 4 estados ficaram estáveis e apenas 6 estados registraram crescimento das receitas maior que o crescimento das despesas. Aqui no governo de transição, uma equipe de técnicos está debruçada sobre uma proposta para reformar a arrecadação de impostos. Ela deve ser divulgada nos próximos dias. Uma ampla reforma tributária para simplificar a cobrança de tributos. E a promessa é não elevar impostos. Um desafio para a equipe do futuro ministro da Economia. A gente pode esperar que vai ter aumento de imposto? Vai ter mudança? Não, aumento de imposto não. Nenhum imposto novo, ministro? Em um encontro com representantes das Santas Casas, o presidente eleito confirmou que não haverá aumento de impostos. O que eu tenho falado com a equipe econômica é que nós temos que destravar a nossa economia, de modo que, em destravando a economia, entra mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos, que ninguém mais aguenta pagar impostos. Paulo Guedes também confirmou que será criada uma secretaria de privatizações. Desde a campanha eleitoral, o futuro ministro tem defendido a privatização de estatais e outros órgãos como forma de fazer caixa, a fim de reduzir o endividamento público do país. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou hoje em Brasília os 2 primeiros integrantes da equipe que já atuaram na Lava Jato. Pela manhã, Sérgio Moro fez uma visita de cortesia ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Toffoli falou sobre a preocupação com o índice de homicídios e atualizou o futuro ministro sobre as ações do Conselho Nacional de Justiça, aquisição de tornozeleiras eletrônicas e cadastro biométrico de presos. Hoje, Sérgio Moro foi oficializado coordenador do Grupo Técnico de Justiça, Segurança e Combate à Corrupção do Gabinete de Transição. E no início da tarde, anunciou os primeiros integrantes de sua equipe. O atual superintendente da Polícia Federal no Paraná, Maurício Valeixo, será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Valeixo é próximo de Moro e atuou junto com ele em fases decisivas da Lava Jato. Ele também coordenou a operação que levou o ex-presidente Lula para a prisão em Curitiba, após a condenação em segunda instância. Valeixo é paranaense e na Polícia Federal foi diretor de inteligência, adido policial em Washington, nos Estados Unidos, e chefiou a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado. É a diretoria que lida diretamente com os delegados da Lava Jato. A escolha de Valeixo não representa uma ruptura. Ele faz parte do mesmo grupo de Rogério Galoro, atual diretor-geral. Valeixo é considerado um policial ainda mais voltado à atuação investigativa. Tem trânsito com delegados da Lava Jato aqui em Brasília e em Curitiba e conhecimento das áreas operacional e de inteligência. Moro quer reforçar o combate em 2 frentes. Que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Esse é um grande desafio, são 2 problemas sérios que nós temos hoje em dia, mas ele é uma pessoa plenamente capacitada para realizar essa tarefa. O futuro ministro da Justiça também anunciou um segundo nome. A delegada Érica Marena vai comandar o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional no Ministério. É um posto estratégico, responsável pela recuperação de dinheiro desviado para o exterior e por cooperações com outros países. Érica Marena é hoje a superintendente da PF em Sergipe. Participou da Lava Jato desde o início e, inclusive, deu o nome da operação. Investigou doleiros e empresários. Ela também foi delegada da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros em São Paulo e em Curitiba.
e comandou a divisão de combate à corrupção e desvio de verbas públicas em Santa Catarina. O deputado Luiz Henrique Mandetta, do Democratas de Mato Grosso do Sul, vai ser o ministro da Saúde do próximo governo. O nome foi confirmado hoje pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, que passou o dia em Brasília. Bolsonaro também decidiu manter Wagner Rosário como ministro da Controladoria Geral da União. Quando chegou a Brasília, ainda na base aérea, Jair Bolsonaro teve encontro com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Foi uma conversa rápida. Bolsonaro convidou o atual ministro a permanecer no cargo. Wagner Rosário é formado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras. É o quarto nome da equipe a ter ligação com as Forças Armadas. Disse que vai trabalhar afinado com o futuro ministro Sérgio Moro. Trabalhos para a melhoria da gestão pública e outro com foco no combate à corrupção. Bolsonaro teve reuniões com integrantes da equipe na sede da transição. Recebeu representantes das Santas Casas de Misericórdia e parlamentares da bancada da Saúde. E aí confirmou o nome de Luiz Henrique Mandetta na pasta da Saúde. Deputado no segundo mandato pelo Democratas, Mandetta é médico ortopedista. Foi tenente no Hospital do Exército e ex-secretário de Saúde de Campo Grande. O futuro ministro reconheceu que tem uma questão imediata para resolver: o ajuste no programa Mais Médicos. Esse era um dos riscos de se fazer um convênio terceirizando uma mão de obra tão essencial, né? Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. Mandetta também foi questionado sobre problemas com a justiça. Contra ele pesa a suspeita de fraude numa licitação de 2009, quando era secretário municipal de saúde em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Ministério Público diz que há evidências de que Mandetta teria influenciado o processo de contratação em troca de favores, como pagamento de táxi aéreo durante a sua campanha para deputado em 2010. Não sou réu, não tenho ainda a condição nem de saber quais são as eventuais culpabilidades a mim impostas, e quando for, se for o caso, reapresento ao presidente. O próprio presidente eleito saiu em defesa de Mandetta. Deu um passo em processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado de nós, qualquer denúncia ou acusação que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Bolsonaro já definiu 9 ministros. Paulo Guedes, Economia; Onyx Lorenzoni, Casa Civil; Sérgio Moro, na Justiça e Segurança Pública; Tereza Cristina, Agricultura; Wagner Rosário, CGU; General Azevedo e Silva, na Defesa; Tenente-Coronel Aviador Marcos Pontes, Ciência e Tecnologia; General Augusto Heleno, Segurança Institucional; e na Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Além do número de militares na equipe de Bolsonaro, chama a atenção o espaço que o Democratas está ganhando no futuro governo. Já são 3 ministros do partido: Onyx, Tereza Cristina e agora Mandetta. Depois de visitar a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, Bolsonaro explicou as suas escolhas. O Onyx Lorenzoni sempre esteve comigo muito antes do primeiro turno. Tá? A senhora Tereza Cristina é do DEM, mas foi uma indicação da bancada da Agricultura. O Mandetta também. Parlamentares dos mais variados partidos indicaram ele. Por coincidência, pertence ao DEM. Nada a ver no tocante a partido. Não são indicações para atender interesses políticos partidários, e sim interesses especificamente dessas áreas, saúde, no caso, e agricultura. Sobre as declarações do futuro ministro da Saúde a respeito do programa Mais Médicos, o Partido dos Trabalhadores afirmou em nota que não houve terceirização e sim solidariedade por parte dos médicos cubanos. O Ministério da Saúde divulgou hoje edital para contratar 8.517